Ministro Dias Toffoli anula atos da Lava Jato contra o ex-ministro Paulo Bernardo. A Danúbia Braga traz as informações. Por decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, todos os atos contra o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, investigado durante a Operação Lava Jato, foram anulados. No entendimento de Toffoli, o conluio entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores do Ministério Público Federal para a condução dos processos gerou a nulidade dos atos contra o ex-ministro. Para o criminalista Roberto Delmato Júnior, as interações de Moro com procuradores da República e outras posturas adotadas após a operação comprometeram a Lava Jato. O próprio Sérgio Moro teve diversos diálogos lá com os procuradores da República, depois ele virou ministro do Bolsonaro, mostrou que haveria um viés político de toda atuação e acabou tendo esse revés no Supremo, sobretudo pelo Telegram lá, que foi aquela operação spoofing lá que escancarou as conversas do Moro com os procuradores da República e que foi a gota d'água para anular toda a Operação Lava Jato, né? Porque eu digo que se há um responsável pela queda da Lava Jato por completo é o próprio ex-juiz senador Sérgio Moro. Os efeitos de nulidade também foram estendidos pelo relator à operação contra Guilherme de Salles Gonçalves, advogado alvo de 2 ações da Polícia Federal em investigações da Lava Jato e corréu de Bernardo em ações penais. O ministro entendeu serem idênticas as situações jurídicas em relação aos dois. Paulo Bernardo esteve à frente de ministérios nos governos Dilma Rousseff e Lula. Ele respondeu por acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção no âmbito da Custo Brasil. Um desdobramento da Pichuleco 2, a 18ª fase da Lava Jato. Esta não é a primeira vez que o STF se posiciona a favor de Paulo Bernardo. Em 2018, os ministros da segunda turma anularam por maioria uma acusação de desvios de dinheiro envolvendo ele e a ministra Gleisi Hoffmann, com quem era casado na época, durante a campanha dela ao Senado em 2010. No entanto, a acusação se baseou em depoimento do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Segundo os ministros, os 2 delatores não apresentaram provas suficientes que pudessem embasar a acusação. Acácio Miranda, como é que você vê essa anulação depois desse processo aí, tudo que aconteceu, né? Tudo anulado nesse momento, juridicamente, qual que é a sua opinião? No processo penal e no direito constitucional, cai uma das máximas que nós temos, que os fins justificam os meios. Não há essa possibilidade quando estão sendo apurados crimes. É necessário que os atos praticados levem em consideração aquilo que está disposto na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. A Lava Jato poderia ter sido um dos grandes orgulhos do nosso país, não fossem os erros cometidos durante a sua tramitação. Numa democracia, no mundo, não é só no Brasil, porque o nosso sistema processual penal leva em consideração os sistemas português e espanhol, que por sua vez levam em consideração o sistema alemão. Então, nestes 3 sistemas, há o que nós chamamos de sistema acusatório. Juiz tem o seu papel, defesa tem o seu papel e acusação tem o seu papel. Mas na Lava Jato, por mais que as provas fossem evidentes e contundentes, juiz e acusação resolveram atropelar o sistema acusatório. E hoje nós, infelizmente, colhemos os frutos disso. Então, que sejam punidos de forma correta aqueles que cometeram os crimes durante a Lava Jato e que sejam punidos aqueles que erraram ao apurarem a Lava Jato e nos fizeram perder essa oportunidade. No Jornal da Manhã de hoje, nós estamos com 2 advogados, tanto a Acácio como também a Ana Beatriz Hirsch. E qual que é a sua análise sobre esse tema, sobre essa descredibilização também da Lava Jato por conta desses pontos trazidos pela Acácio, Ana? David, o grande problema é que o exemplo arrasta. E a gente hoje tem um monte de escândalos pipocando e o grande receio é que, mais uma vez, os atropelos, a euforia do Poder Judiciário em querer trazer uma resposta para a sociedade faça com que, posteriormente,
atos processuais e, consequentemente, condenações venham a ser anuladas. Eu costumo sempre defender que, diante das nossas experiências passadas, nós precisamos ter um processo penal que seja o mais transparente e rigoroso possível, exatamente para evitar, e veja, nós não podemos neste momento mudar a lei, exatamente para evitar que condenações, que muitas vezes, como na Lava Jato, que não só provas contundentes, mas nós tivemos confissões. Mesmo com confissões, nós não conseguimos dar a punição adequada aos envolvidos por conta de falhas procedimentais, por conta de atos processuais que foram declarados nulos. Portanto, se a gente não pode corrigir o que aconteceu no passado, que isso pelo menos sirva de exemplo para que processos criminais, e não só envolvendo políticos, mas qualquer processo criminal, seja 100% transparente e 100% obediente ao que determina a legislação para evitar nulidades futuras.